Sejam bem-vindos todos. Estamos aqui com o segundo episódio de Comportare. E daí, Maria Carlotto, como vai? Tudo bem? Olá, bom dia a todos, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, muito bem. Vocês que estão aí nos acompanhando, com certeza têm saudade de um bate-papo assim descontraído e improvisado, não é mesmo, meu mestre? Olha, minha querida discípula, se é assim que você me chama, né, mestre? Então, talvez pela idade. Olha, sobre você, a diferença de tantas décadas. Eu fui professor de sua mãe, Helena. Olha, Maria Carlotto, as pessoas não conversam mais nos fins de tarde, no começo de noite. Para onde é que foram aquelas cadeiras nas calçadas? Aquelas cadeiras nas calçadas foram para as teclas dos celulares e foram para as telas dos computadores. Elas avançaram oceanos, mas a parte pessoal, a parte dos encontros, parece que deram lugar aos carros e ao passa de pessoas no dia a dia. E me diz uma coisa, Maria Carlotto, a pauta daquelas conversas nas cadeiras, nos fins de tarde, aquela coisa tão bonita, poética e registrada em numerosos romances, contos e no cancioneiro brasileiro, né? Eu gosto mais de cancioneiro, não sei porque que a gente usa songbook, que é uma expressão do inglês, se nós temos uma palavra linda que é cancioneiro. Essa conversa na calçada, no entardecer, no começo da noite, foi registrada no cancioneiro. Me diga uma coisa, nas telas a pauta é outra? Eu acho que não é que seja outra. Teve uma modificação de tudo no dia a dia das pessoas, né? A modificação ela foi total. Antes conversava-se sobre as travessuras dos filhos, as brincadeiras, o dia a dia, falava sobre aquilo que aconteceu no domingo. Hoje não. Hoje tudo isso deu lugar a danças, a conversas de viagens. Não era tão habitual antes, né? Parece que as pessoas fizeram com que tudo ficasse muito mais acelerado. Parece que o dia passou a correr mais desenfreado. Mas Né? a fofoca, desculpe, você ia Não, concluir. pode falar, Del. Não, não, por favor, ladies first, sempre ladies first. Você estava Parece, concluindo. parece que as pessoas elas perderam um pouco daquele contato físico. Tem a ver com aquilo que a gente conversou na nossa conversa passada, de deixar de se cumprimentar também. Então, da mesma forma, eu não vou ficar na rua para sentar na calçada e conversar, correndo o risco de ser assaltado, quando a gente pode fazer uma chamada online, quando a gente pode fazer essa reunião online. E na época da pandemia, isso ficou muito aflorado. As pessoas perceberam que podiam reunir em uma sala de bate-papo para fazer um casamento. Tá. Olha, eu acho, né, acho que você haverá de concordar comigo que essas conversas nas cadeiras, nas calçadas, tinham terminado bem antes da pandemia, né? Como você já me registrou outro dia, numa conversa privada. E agora, tornando público aqui nossa conversa sobre isso, vamos conversar também sobre a pauta dessa conversa que migrou da cadeira na calçada para as telas, para o eletrônico, como bem registra você. Mas me diga uma coisa, Maria Carlotto, aquela fofoca como prova de solidariedade universal, a pessoa está preocupada com a vida alheia, né? E de modéstia, ela não fala de si, fala dos outros. Eu acho que essa é uma definição generosa da fofoca. Ela continua nas telas ou nas telas a conversa ficou também utilitária, do tipo, chego tal hora, vou não sei aonde, assim, uma conversa excessivamente objetiva. Para finalizar essa minha pergunta a você, eu queria lembrar que o Nelson Rodrigues, ele tem uma expressão divertidíssima e com a qual eu concordo muito, que se chama idiotas da objetividade. É aquelas pessoas que
querem um objetivo, assim, estrito senso, para tudo. E muitas das nossas coisas no dia a dia não são objetivas, não é? Não é. A fofoca ela é interessante, né? E ela é mais interessante ainda porque ela deixa todo mundo atualizado e ela nunca é na cara da pessoa. É sempre daquele que está ausente. Então, a conversa sempre é sobre aquele que está ausente. Ele nunca está presente. Então é Né? por delicadeza que a gente fala nas costas, né? Porque se Sim, falasse na frente ia melindrar, né? isso, com toda certeza. E quando nós falamos, quando você trouxe a pauta, eu te disse da saudade que eu tinha da época de menina, aonde nós brincávamos na rua até a hora que o céu ficava escuro, até a hora que o sol ia se deitar, dava lugar para a lua. Os pais ficavam ali na rua tomando chimarrão, tomando mate, conversando, e nós tínhamos a liberdade de poder brincar. Na nossa rua eram a grande maioria meninas, e a gente brincava ali de pique-esconde, de pega-pega, e a nossa conversa era completamente diferente da conversa dos adultos. Os adultos estavam falando sobre o boletim, sobre a puxada de orelha que teve na escola, e isso trazia para dentro da casa de cada um dos vizinhos o problema que não era dele, era de todo mundo. Hoje, através das telas, você trata também, talvez, dessas mesmas conversas, desses mesmos conteúdos, só que não existe mais aquela parte do orgânico, de se juntar. Talvez continue ainda sendo esse bate-papo, sendo essa troca de experiências que é importante, mas ficou cada um na sua casa, Mas ficou os, cada um ass- no seu universo. mas os assuntos, assim, por exemplo, meu editor sempre diz, Dionísio, escreva um livro com palavras ou sobre palavras de política, porque a política está nas pautas diárias, todo mundo conversa sobre política. Numa cidade, a gente sabe quem é o responsável pelo buraco na rua, por um eventual problema. É sempre o prefeito, né? A gente tem o nome e o endereço do autor daquilo de que a gente se queixa. Na grande cidade, isso se diluiu um pouco. Mas nas conversas, Maria Carlotto, nessas conversas das pessoas que migrou da calçada, da cadeira nas calçadas, para as telinhas, para o WhatsApp, para a rede social. A pauta é política ou é preferencialmente política ou o que que domina a pauta? Ah, com certeza. Política, futebol, não tenha dúvida. E ali começam os conflitos, né? Porque se antes você tinha um grupo limitado de pessoas, de meia dúzia de vizinhos, hoje você tem uma infinidade de pessoas. E ali começam as discussões, porque um é de um lado, o outro é do outro, um é favorável, o outro é contra, e aquele que você imagina que poderia estar a favor já também não é mais. E, em E as geral são só dois lados, né, Maria? não Ou são favor ou contra. isso. E não são mais dois lados apenas. E Ah, isso acaba interferindo nos relacionamentos. Não precisa nem ir tão longe, basta os grupos de WhatsApp. Então, as mães têm um grupo de WhatsApp, os pais têm outro grupo de WhatsApp, os filhos têm um grupo. Né? É o grupo do WhatsApp que exclui aqueles do grupo inteiro e forma um grupo sozinho para tratar de determinadas coisas. E vão sempre conversando sobre isso, sobre a política, sobre as mudanças que têm que ser realizadas na escola, sobre o lanche das crianças, a professora que falou uma coisa na sala de aula que não ficou adequada para todo mundo. Então, aquela conversa da calçada, ela foi talvez aperfeiçoada pela tecnologia, né? Mas eu sinto saudade das conversas da calçada. olha, eu também sinto saudade porque na minha infância e adolescência a conversa nas cadeiras e nas calçadas foram para mim símbolo de proteção. A gente brincava na rua como criança, como crianças que éramos, com uma bola de meia, porque a bola não era assim um objeto tão comum, e os adultos estavam ali na calçada para qualquer emergência. Mas olha, Maria, outro dia a minha filha dizia assim, Papaizinho, ela me chama de Papaizinho, Papaizinho, ficou difícil marcar alguma coisa por WhatsApp. Com o telefone fixo,
a gente pegava o telefone e dizia, vamos almoçar, dia tal hora, tá bom para você, ou jantar, tudo bem. Agora no WhatsApp se troca um volume enorme de mensagens e às vezes se conclui que naquele dia não será possível, não é? Então eu te pergunto, essa estranha objetividade, que pelo menos o mínimo dela é necessária, né? É necessário o mínimo de objetividade nas conversas, como o nosso podcast aqui, senão seremos abandonados. E abandonados por quem? Por suas excelências, os espectadores. É para eles que conversamos. Mas me diz uma coisa: essas mensagens trocadas por WhatsApp que saíram lá da calçada, como é que elas estão, Maria? Elas estão objetivas, estão prolixas? Como é que está essa conversa? Depende, depende. Além das conversas, nós temos os áudios, né, que se tornaram também um grande inimigo, quase não se escreve, se grava áudio, e áudios extensos. Então, aquela migração que foi realizada, hoje você manda dia, bom dia, vamos lá almoçar, vamos fazer, nos encontramos, e é interessante a quantidade de confusão que causa. Quando você acha que está mandando mensagem para uma pessoa e está mandando para outra. E você só percebe depois esse erro, né? Principalmente quando você participa de grupos de WhatsApp. Então, essas conversas que tínhamos antes, elas sim se tornaram muito mais objetivas. Elas se tornaram mais diretas e práticas. As pessoas se tornaram muito mais corridas. Então, aquela mensagem onde você sentava e conversava, mandava carta. Eu tenho cartas ainda de colegas. Você não tem mais. Porque no WhatsApp você também não tem mais paciência para ficar lendo ou ouvindo. Então, é tudo muito objetivo, muito rápido, a entrega da mensagem. Mas também temos aquelas outras, que são as propagandas, as propagandas políticas, correntes de oração, e por aí vai. Também se tornou democrática a conversa, não é mesmo? Porque Como você é pode que... falar sobre o que quiser. Pois é, Maria, ficou mais democrática a conversa. Nisso você tem toda a razão. Eu ousaria ponderar o seguinte: eu acho que a conversa na calçada não tinha fake news, né? Ou pelo menos, bom, a expressão nem existia ainda, mas, por exemplo, era, era frequente a conversa com boa intenção, digamos assim, uma solidariedade ao saber do sofrimento alheio, ou um motivo de festejo, alguém ia casar, outro estava de aniversário. E agora, eu queria saber sua opinião. Me parece que nas conversas eletrônicas predomina-se uma certa irresponsabilidade. A pessoa recebe uma mensagem, como disse você, em áudio, ou vídeo ou imagem, e repassa, às vezes, sem conferir e manda adiante. E às vezes é uma fake news meio pesada, né, Maria? É, muito pesada. Aqui onde eu moro, né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esses tempos teve algo assustador, onde fizeram uma fake news de que a mãe tinha matado o filho. E isso era uma mentira. E ela teve que pedir auxílio da polícia, proteção policial. A criança estava bem viva e não existia nada disso. Então, tomar cuidado com aquilo que a gente conversa, tomar cuidado com aquilo que a gente passa para frente, é uma questão de responsabilidade também. Né? Tem que seguir aqueles conselhos. Se não é verdade, não passe. Se não vai fazer ninguém feliz, não passe. Se vai criar problema, não passe. Então, é aquela fofoca mais responsável. Tem um ditado atribuído ao Sócrates, filósofo grego da antiguidade, em que é uma lei das três peneiras, né? Tem que perguntar, como é que é mesmo? Me ajude a lembrar. Tem que perguntar se a notícia é boa, se vai fazer bem você divulgar isso, não é? Se Isso. ela ajuda em alguma coisa, e só depois de responder a essas três perguntas é que
deveria seguir adiante. Mas eu fico pensando aqui que na imprensa, na mídia, se a gente seguir essas 3 peneiras, não dá notícia nenhuma, né? Porque aquilo que prejudica a alguém, por exemplo, descobrir um roubo prejudica o ladrão, né? Pois Mas é. protege a todos os outros. Você que é conceituada advogada, você lida sobretudo com contratos, né? Como é que fica essa questão de você lidar com aquilo que é o bem público e o bem privado na conversa que saiu da calçada para a tela? Ali é mais complicadinho um pouco, porque você ter que explicar para uma pessoa que não consegue compreender que existe um bem maior que está em jogo do que as ideologias é mais complicado. Parecer imparcial é bastante complicado. Então, por isso que eu sempre digo que o conhecimento, ele traz a paz social, ainda que seja muito difícil encontrar essa paz social. Mas quando você precisa explicar para as pessoas que aquela situação está ocorrendo porque existe um rito que tem que ser respeitado, que existe toda uma liturgia que tem que ser seguida, e ela, pelo calor da emoção, pela indignação, elas acabam acreditando que a gente está ou sendo muito... eu vou usar a palavra leviana, mas não é isso que eu quero dizer. Está sendo muito permissivo, tá? Ou você está sendo muito cruel, dependendo do que você está tentando dizer, que às vezes é a mesma coisa, mas o receptor, o ouvinte é outro, e ele escuta da forma como é mais conveniente para ele. Então, essa conversa da calçada, por vezes, e isso acontecia também naquela época, me lembro bem, que às vezes uma simples palavra desencadeava uma bateção de boca incrível, porque alguém entendeu uma crítica ao filho, ou alguém entendeu algo que não era bem aquilo, que não foi colocado daquela forma, e acabava virando um bate-boca que não durava mais do que 3, 4 dias. Nós estamos caminhando para o fim desse podcast e antes de agradecer a Maria Carlotto e a atenção de vocês, eu queria destacar uma frase que ela disse agora, acabou de dizer, que o conhecimento traz a paz social. E eu acho que nós, da imprensa e aqueles que fazem podcasts, tem canais e tal, tem essa responsabilidade, né? É sempre melhor saber do que ignorar, exceto quando situações específicas se impõem, como, por exemplo, no caso da proteção às crianças, né, que não precisam saber de tudo, evidentemente. Sobretudo dessas maldades terrivelmente estarrecedoras que os adultos fazem mundo afora. Bem, eu agradeço a atenção de todos, mando um beijo para Maria Carlotto, espero que esteja a postos para um novo podcast na semana que vem. Estarei a postos, sim, sempre pronta, aguardando o meu grande mestre. Um beijo para todos. Muito obrigado, até de repente então.